Uma conversa, então, nesse ano estão Cláudia Lima Torres, da Universidade Federal do Paraná, e Roberto Mané, da Universidade de Campinas, da Pastoria, Festival, os 3 anos trabalhando, assistindo vídeos e vendo material dos grupos que se inscreveram. E estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre o tema do festival, que é teatro e plateia, certo? Que vai ser um tema que vai permear o nosso festival desse ano. Então vou deixar a palavra aqui com os dois moções. Muito obrigado, Pita. Obrigado pela presença. Acho que a plateia poderia aproximar um pouco. Vocês estão muito longe, aí vai falando muito alto. Obrigado. Desculpa, Paulo. Nada mesmo. Obrigado pela presença, por estarem aqui. Obrigado, Eusébio, Ivana, pela presença, professor, a Pita pelo convite para estar aqui. É sempre um prazer poder contribuir, colaborar e fazer o que for possível para a dinâmica do festival, que realmente é muito importante para o teatro universitário brasileiro. A gente combinou aqui de eu falar um pouquinho, assim, rapidamente, 15 minutos, depois o Malê falar mais 15 minutos, aí a gente abre perguntas e coisas, que eu acho que vai ficar mais dinâmico, porque a gente não preparou nada em uma palestra, em uma coisa muito assim, formal, é mais uma conversa propriamente, como a Pita tinha explicado para nós. Sobre essa questão de teatro e plateia, eu vou falar, nesse meu tempinho aqui, sobre dois motes, assim, para a gente tentar entender ou começar a pensar um pouquinho sobre isso. Que é um pouquinho a relação do espaço teatral com a plateia, com as pessoas que vêm ao teatro, e um outro que diz respeito a como determinados agentes criativos, diretores, atores, as pessoas do teatro, se comunicam com essa mesma plateia. Então vou começar falando um pouquinho sobre essa questão da relação entre o espaço e essa plateia. Vocês sabem, vocês são alunos de teatro, que teatron, a origem da palavra, é esse lugar de onde se vê, desde lá dos gregos e tudo mais. E em cada momento da história do espetáculo, a relação que vocês, nós, espectadores, nós estamos numa situação aqui de exibição. Eu e Malé estamos em exibição nesse momento para vocês e ocupamos o lugar de apresentar alguma coisa para vocês, mesmo que breve, para o nosso debate. Então nós estamos numa posição já que nos leva a se ver e ser visto, observar as palavras que estamos dizendo, as ideias que a gente está tentando engendrar aqui, para conversar sobre esse assunto, que é a relação entre palco, teatro e plateia. E ao longo da história do espetáculo, cada momento, esses momentos mais emblemáticos, o teatro grego, o teatro greco-romano, o teatro medieval, o teatro renascentista, cada um desses momentos, sem a gente pensar numa evolução específica de um momento para outro, teve uma relação distinta nisso que a gente chama, nessa relação entre teatro e plateia, palco e plateia, local de exibição e espectadores. Se a gente for ver o espetáculo que é rito, que é religião, que é político, que é o espetáculo lá na polis grega, a gente vai observar que tem um vínculo dessa comunidade que conhece mitos, que está sendo elaborado, contado, narrado para eles naquele ambiente que abarca toda a população e que eles interagem com esse mito que é contado para eles, que é narrado para eles através da ação, através do teatro. Tem um compromisso da sociedade, desse grupo, desses diversos grupos sociais que estão ali focados naquilo. Na Idade Média é diferente. Na Idade Média, as corporações de ofício, os fiéis, as pessoas devotas à religião católica, cristã, elas se envolvem naquela movimentação. Vocês já devem ter visto isso na história do espetáculo, as mansões, ou aqueles espetáculos, os mistérios, a paixão de Jesus, todos aqueles lugares por onde eu transito para poder observar e ser espectador nessa relação de perambular por esses locais
os diversos locais da ação, os locais divinos, os locais citados na Bíblia, os locais da própria terrenos, né, da terra, digamos assim, onde determinados personagens circulam. Então a população que vai para o espetáculo tem uma outra relação de palco e plateia com o que é teatro. Ele está envolvido. O grande protagonista do teatro grego é esse grande herói, dentro dessa estrutura da tragédia que vocês conhecem. O grande protagonista na Idade Média é Jesus, o grande personagem, e todos nós que por ali estamos circulando precisamos nos identificar com ele para alcançar o reino dos céus, para alcançar a graça. Tem todo um aspecto catequético nisso daí. E eu, enquanto de plateia, eu tenho um outro tipo de relação, fragmentada por quadros, por situações. Vem o Renascimento, e aí tem uma grande descoberta no Renascimento, que é a perspectiva. A perspectiva muda toda essa relação e me coloca focado num determinado ponto, numa determinada estrutura, me dá um outro lugar para poder ver e assistir aquilo que me é apresentado, que é uma releitura daquilo que foi a antiguidade, que é colocado ali no momento do Renascimento, mas agora com uma outra matemática, com uma outra condição racional de estabelecer as situações dramáticas dos personagens, nessa coisa de perspectiva. Tem um texto aí no caderno do teatro que a gente andou traduzindo, que é Sabatini ou a Caixa de Ilusão, que é um cara que escrevia tratados sobre cenas para o palco, como é que eu monto as cenas para fazer os truques e como que eu construo a arquitetura teatral. Então mudou a arquitetura teatral, mudou a relação, mudou o espaço teatral. Então eu estou lá no Renascimento, isso está acontecendo. E aí no período do Renascimento acontecem duas coisas muito estranhas. Uma que é o teatro clássico francês, que me diz que, através dos doutos das academias, vão falar, o teatro tem que ter a regra das 3 unidades, vão pegar 3 unidades lá, vão reler o Aristóteles e vão dizer, tem que ter unidade de lugar, unidade de ação, unidade de tempo. Teu teatro, tua peça, tua dramaturgia tem que se adequar a esse lugar aí, frontal, que começa a ter essa perspectiva, com essa observação para esse rigor. E o outro viés do mesmo período é o apogeu do barroco, aquela coisa com muitas máquinas, a maquinária em cena, transformações à vista, na mesma cena frontal que trabalha com a perspectiva. O que dá para o espectador uma outra situação em relação à produção da ficção que deve remeter à realidade daquele próprio espectador. A cena, o palco está aceso, a plateia também está acesa, o ilusionismo é muito difícil. Aí a gente vai caminhando do barroco, chegando do barroco para o classicismo e vai adentrando no século XVIII, isso vai se fechando cada vez mais e vai mudar os personagens do drama. O drama se estabelece enquanto gênero e isso vai começar a adensar as relações intersubjetivas, que é o princípio do drama, e eu estou confortavelmente colocado na minha cadeira diante disso que se processa para nós. E daí para chegar no realismo, através do romantismo, é muito rápido. Chega-se então numa estética romântica que quer negar o classicismo no seu rigor da regra das 3 unidades, a partir das ideias do Shakespeare, e que dá uma espécie de, como dizer assim, uma turbulência na observação de quem está sentado observando a vida, como ela é ou como ela deveria ser representada, através dos diversos gêneros. Não vou entrar nisso aqui agora, porque a nossa questão é com espaço. E do romantismo para o naturalismo, aí Fiat Lux. Faz-se a luz, a iluminação, e eu apago a sala e eu vou cair dentro do que é o naturalismo e vou fazer forte uma relação dizendo, olha, o que nós estamos fazendo aqui é bem como processa-se na vida, percebam bem e examinem a vida aqui, nesse espetáculo que nós estamos apresentando para vocês. A relação passa a ser outra, também sentadinho na mesma cadeira, nessa caixa fechada, e eu agora vou examinar, vou decorticar a sociedade. O meio determina o comportamento, esse comportamento com o qual eu vou me identificar enquanto plateia, e eu estou ali atento
para essas coisas incríveis que estão acontecendo, porque, nossa, é parecido como acontece na vida. O cinema vai ser inventado e daqui a um pouco o cinema consegue reproduzir melhor do que o próprio teatro a situação que era levada à cena. E eu continuo com essa frontalidade muito forte. Né? Isso aí dá no naturalismo. Do naturalismo para as outras experiências que vão acontecer mais para frente, a gente pode destacar a situação do simbolismo, que vai, com a mesma frontalidade, sugerir que a representação, a encenação, a ideia de encenação, que é quem opera esse grande barato sobre a cena, porque o teatro escrito não foi feito para ser lido, mas foi feito para ser representado, o simbolismo vai falar, não, para tudo. Vamos apagar as luzes, vamos fazer o seguinte, vamos ler esse poema dramático, vamos fechar os olhos e vamos imaginar que tipo de encenação é possível ter na nossa própria imaginação. A encenação, qualquer encenação que vier ao palco, vai se contrapor à beleza e o potencial que esse poema dramático pode despertar na minha própria imaginação. Portanto, qualquer encenação vai trair o espírito do poeta. Então nós precisamos trabalhar o sensorial. Vamos aspergir uns perfumes, vamos fazer uns sons, sente na sua cadeira, escute o poema dramático, sem muita movimentação da parte da encenação, para vocês interiorizarem e perceberem essa dimensão interior possível de ser percebida somente com uma certa, digamos assim, tranquilidade de espírito e sem achar que vai analisar a sociedade. Agora vamos buscar os espectros e os pensamentos dessa interioridade possível. Isso é o pessoal do simbolismo. Está todo mundo sentado, ainda estamos nessa relação de frontalidade. Nessa relação que a gente acha que às vezes é uma relação de muito apática e muito, digamos assim, como se diz? Passiva. Mas nós temos um trabalho que é imaginativo e que muitas das vezes a gente não consegue acompanhar ou exercitar, porque a gente imagina que quem está aqui promovendo essa encenação tem que nos dar todos os códigos para poder fazer com que a operação tenha coerência dentro da nossa cabeça. Agora, como é que isso tudo se processou nesse tempo que eu tentei resumir para vocês aqui em 4, 5 minutos? O teatro, depois do teatro acontecido na grande polis, o teatro depois é uma coisa que vai se diminuindo e vai acontecendo dentro dos palácios. Não tem teatro público a toda hora, em qualquer canto, como a gente imagina que o teatro tem hoje. Existe hoje por aí. Eu viro uma esquina e tem um teatro. Numa cidade grande, ou numa cidade como Blumenau, que tem um monumento teatral, que é o Teatro Carlos Gomes. Não. Esses teatros só vão acontecer no século XIX. Até o século XVIII, a gente tem os teatros que começam a aparecer, os teatros monumentais, mas até aí o século XV, XVI, XVII é dentro dos palácios. O teatro é uma recriação de quem é letrado, de quem está se iniciando a própria arte do teatro, fazendo e às vezes assistindo também. Só no século XIX é que vai haver uma promoção muito grande de gêneros. E aí nós vamos descobrir o quê? Uma diversidade de públicos. E na hora que vem uma diversidade de públicos, porque aí nós não temos mais os nobres, nós não temos somente os aristocratas, nós não temos só os profissionais liberais, nós não temos só os universitários, os estudantes, as pessoas que têm alguma formação, digamos assim, mais elaborada, mas nós vamos ter também os proletariados, os operários, as pessoas que vão buscar um divertimento no teatro, e que muitas das vezes são analfabetos. E o teatro é bastante interessante porque o teatro pode acontecer até mesmo com a pessoa iletrada que vai compreender tudo o que está acontecendo sobre a cena. E aí nós vamos ter uma profusão de gêneros. E essa profusão de gêneros vai exigir que eu perceba os códigos que se estabelecem. Só que os códigos estão demarcados numa relação sempre de frontalidade. O teatro trabalha sempre com isso. Quando o cinema explodiu, e passou a fazer melhor a narrativa que o teatro fazia, ou que ele gostaria de fazer, liberta o teatro para a sua teatralidade. E ao libertar o teatro para a sua teatralidade, está querendo dizer, inclusive, que a gente vai fazer teatro em qualquer lugar. Nós vamos para a rua, nós vamos para as fábricas esvaziadas, nós vamos para as igrejas que não estão funcionando mais, para esses templos, essas ruínas, vamos fazer teatro em qualquer lugar. Aí nós já estamos no meio do século XX.
E aí é uma grande explosão, aquilo que o Rubini fala lá no livro dele, a explosão do espaço. É aí que acontece isso. E aí acontecem coisas muito doidas, que eu tenho que entrar dentro do espetáculo para começar a entender qual é o código desse espetáculo, onde as pessoas estão em volta de mim e eu não tenho mais cadeira para sentar, por exemplo. Eu estou sem o meu centro, não tenho mais aquela perspectiva que eu tinha lá no Renascimento, que veio me acompanhando até o simbolismo. Não tenho mais isso. Eu perco um pouco e não sei muito bem onde estão as relações. E aí, nós chegamos no século XX, no século XXI, e os agentes criativos vão fazendo coisas cada vez mais engenhosas para poder seduzir o seu público e para poder atender essa diversidade de, digamos assim, de gêneros, para a diversidade de plateias e de públicos que vão se desenvolvendo, e ele precisa se explicar. E aí eu entro na segunda parte do que eu falei que ia falar. Ele, para se explicar, ele criou uma coisa chamada Programa da Peça. Programa da Peça, quando você ainda no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, formado pela Unirio em Artes Cênicas, mas trabalho em Curitiba. Agora acabou de acontecer o festival em Curitiba, muitas peças de Curitiba nesse último festival, você entra, você não sabe nem o que você está assistindo exatamente, não tem um programa. Não estou reivindicando o programa, estou dizendo que o programa media a relação desses agentes criativos, tanto do teatro, com essa plateia. E agora eu não estou falando mais da plateia física propriamente, a geografia do espaço, mas estou falando da plateia composta por pessoas que vêm em busca de alguma coisa. E vêm em busca do quê? Por que as pessoas vêm ver no teatro? Que elas não podem ver no cinema, que elas não podem ver na televisão, que elas não podem ver em outras manifestações artísticas. Por que as pessoas vêm buscar no teatro? Essa arte que está meio que desaparecendo. Ou dizem sempre que ela está em crise, ou dizem sempre que ela está ameaçada pelos meios de comunicação, pela indústria cultural. Ah, por quê? O teatro não é indústria cultural? Mas e a Broadway? Não é indústria cultural? Aqui naquela reprodução tem o espetáculo, tem o cinema, eu compro a canequinha, eu compro tanta coisa que tem ali, a coisa do Chicago, a coisa do Cats, a coisa do Evita. É indústria cultural, mas não é ou não é? E aí nós entramos numa outra confusão que o programa, elaborado por esses agentes criativos hoje na contemporaneidade, vão querer resgatar esse contato com a plateia, para poder dizer para eles, olha, o que está acontecendo aqui. E aí nós temos diversos tipos de programas. E aí eu vou falar rapidamente do que eu estudei sobre essa coisa dos programas, que é interessante porque busca esse vínculo com a sociedade. É um pé dos estudos entre teatro e sociedade. Então você tem um programa que é didascálico, digamos assim, que é um programa anterior lá, que vem do século XIX, onde ele coloca os dados que estavam no cartaz, ato 1, quadro 2, cena 3, o nome dos atores. Nesse grande espetáculo, o fabuloso ator Roberto Malé cuspirá fogo. É a grande atração, é a grande chamada do espetáculo. Nesse grande espetáculo teremos a presença de Pitabelli, a atriz que vem de tal lugar. Está escrito no cartaz isso. Essas informações que estão escritas no cartaz, elas vão passar para o programa. Só que dentro de uma estrutura muito clara, que é o drama. Então, nós não precisamos de maiores explicações do que essa explicação de como a ação se desenvolve, em que local a ação passa, quem são os atores, apesar de que o nome dos atores só chega no programa depois da Revolução Francesa, começo do século XIX, portanto. Desse programa didascálico que quer explicar para o espectador, para que ele não tenha dúvida do que ele está assistindo, inclusive qual é o gênero que ele está acompanhando, se é ópera, se é opereta, se é vaudeville, se é isso, se é aquilo, disso ele passa para um outro tipo de programa, que é um programa, digamos assim, histórico, que ele vai dizer por que aquela peça do Molière é importante todo mundo assistir, todo mundo ver, porque ela tem conteúdos de profunda humanidade que é reconhecida na Ásia, na África, na América do Sul, nos Estados Unidos e inclusive na França, onde ela foi escrita. Ele vai escrever sobre a natureza da obra, não unicamente, não somente a obra escrita do texto teatral, mas qualquer obra de um outro criador cênico que não é necessariamente, que não trabalha necessariamente com um texto escrito. Podemos falar de um texto cênico como o Bob Wilson, por exemplo. Então nós temos lá um programa didascálico que se utiliza das rubricas da peça, do drama, para promover as informações que ele acha importantes, um programa histórico, um programa que hoje a gente tem
já desde da modernização do teatro, que é um programa mais estético, aonde os agentes criativos colocam os seus pressupostos acerca da transposição de um determinado texto. Eu montei Hamlet porque eu fiz uma reinterpretação do mito de Édipo e quero fazer com a minha montagem. Ele se explica para poder dar algumas chaves de leitura para o espectador desfrutar, usufruir daquilo que ele está assistindo. E por último, o que é mais constante na contemporaneidade, é um programa que a gente poderia chamar de genético, que ele conta a gênese da criação daquilo que nós estamos vendo. Ele não me explica mais que história eles estão contando, que narrativa eles estão tentando colocar em cena, porque isso não é importante contar para o espectador, mas é importante contar para o espectador como esse espetáculo foi feito, a partir de que tipo de leitura, a partir de que tema nós iniciamos a nossa pesquisa. Queríamos falar sobre a guerra, então fomos ler a Guerra de Troia. Queríamos falar sobre a guerra e as coisas terríveis que a guerra leva para a sociedade. Aí fomos ler Hannah Arendt, fomos ler, e ele vai elencando a bibliografia, os autores, e vai tecendo para nós a gênese da obra cênica que nós estamos assistindo, que não é necessariamente alguma coisa que conta uma história. Então, com esses dois exemplos, com esses dois canais aqui, a gente percebe como, e a gente pode conversar mais daqui a pouquinho, como que o teatro testa as suas relações com o público, com a plateia, e vai formando um público. Porque esses dois pontos que eu toquei são pontos que promovem a formação de uma plateia e a formação de um público estável para acompanhar a atividade teatral. Espero não ter ultrapassado muito, enchido o papo de vocês, mas agora passo para o Malé continuar aí a nossa conversa.